Olá, eu me chamo Albertina Corbeta, sou psicóloga, psicoterapeuta e também palestrante e ministrante de cursos na área de relacionamento interpessoal. Venho aqui hoje falar sobre um assunto que eu acho de muita procedência. Muitas pessoas têm me comunicado sobre isso em sessões ou em reuniões de amigos, e eu acho que é um tema que a gente tem que discutir muito, ou pelo menos começar a pensar um pouco sobre. Os filhos que não saem da casa dos pais. Comecei a prestar atenção nisso e ver que essa é uma realidade só da cultura brasileira. Todos os mercados estrangeiros, quer Europa, quer Estados Unidos, quer Austrália, os jovens com 15 anos, geralmente 15, 16 anos, saem da casa dos pais para ir fazer faculdade em outro local. E aí, já nesta transição, eles assumem a responsabilidade de conseguir um novo emprego para ajudar nas despesas e dali para frente eles já caminham com as suas próprias pernas. E aí me veio a questão, o que aconteceu com a cultura brasileira que fez com que homens e mulheres formados com 30 anos, 35 anos, estejam dentro da casa dos pais ainda? Aonde está o grande problema dessa questão? Bom, o que aconteceu? Conversando, analisando, eu cheguei às conclusões que eu espero que vocês concordem comigo, sejam as seguintes. A minha geração é uma geração de transição, uma geração em que os pais educaram de uma maneira em que os filhos obedeciam às normas sociais, obedeciam e eram educados com respeito à autoridade, quer seja a autoridade paternal, maternal, quer seja a autoridade dos pais, quer seja a autoridade daquele que é mais velho. E neste intuito se criava já os filhos com a visão de que eles deveriam sim se dedicar ao estudo, se esforçar ao máximo e ir para uma universidade e dali fazer o seu futuro. Porque a obrigação, entre aspas, era nos dar o estudo necessário para que a gente assumisse a responsabilidade sobre a vida. E veja, mas isso é o que é dado hoje também? A diferença que eu vejo é num detalhe. Todas as vezes que a gente executava alguma coisa e que não fosse bem feita, ou que viesse uma anotação numa caderneta, ou que viesse uma queixa da escola que não tinha sido feito, ou que tinha sido respondido inadequadamente, o que se fazia? Os pais eram chamados para a escola, e na escola os dois chegavam a um consenso do que seria a forma de punição daquela infração. Então, a educação se mostrava de um jeito em que o respeito pelo outro e para te alcançar algo exigia de ti um desempenho e um crescimento. Muito bem. Você, na minha geração, fez 18 anos. Em algum momento da sua história, você fez 18 anos. E foram muito poucos os que tinham por direito a fazer 18 anos e ganhar carro zero. Quando se dava um carro, geralmente o carro que era dado para esse filho vinha porque no correr dos anos este jovem veio se fazendo de um jeito em que ele é um merecedor de um prêmio. E neste prêmio geralmente não era dado um grande carro, mas aquele que ia ajudá-lo a fazer a transição dele para a universidade, né, a levar o transporte que ele tinha de facilitação. Mas nunca era um carro tipo um Gol GTI ou, sei lá, um carrão, né? Era sempre um carro que fosse o início de. E a minha geração pegou isso como um grande incentivo. Ok? Ótimo, ótimo. O que aconteceu com a minha geração quando foi ter os seus filhos? Muito daquilo que eu aprendi foi inadequado. A minha criação foi muito repressora. A minha escola a gente não podia e não tinha direito a nada. Não quero isso para o meu filho. E se criou uma geração de filhos
alienados, desrespeitosos e que só executam o que querem. Então, nós demos um passo que supostamente seria um passo de benefício para essas crianças, mas que foi um passo de involução, porque se tirou dele a questão do limite, se tirou dele a questão da responsabilidade, se tirou dele a meta a alcançar. Essa criança veio crescendo com a escuta de que se você tem empregado em casa, o empregado, você é o patrão do empregado. Isso dito para uma criança de 5 anos? Ah, mas está errado, meu filho. Não, não está errado que o teu filho tenha noção de que ele tem mais, mas ele tem que saber que o respeito impõe a ele o respeito por qualquer pessoa que tenha mais idade do que ele. Então, ele vai estar antenado para possíveis agressões, por possíveis coisas que venham muito fora daquilo que é o padrão daquela família, mas ele aprende que existe uma norma de respeito. Veio uma geração nesse meio que desaprendeu tudo isso. Ah, você é empregado do meu pai, eu faço o que bem entender porque quem paga a conta é ele, então você tem que me respeitar. Ah, você é professor porque o meu pai paga o seu salário, então você não manda em mim, quem manda em você sou eu. E nesta inversão se criou um comportamento em que o jovem pode tudo. Então, nós criamos uma geração, muitos de nós criaram uma geração de pessoas em que a quebra na hierarquia do respeito foi feita. E o pior, são jovens que não precisam arcar com a responsabilidade sobre o erro cometido. Ele não precisa se preocupar com aquilo que ele faz, porque se for inadequado, meu pai paga ou meu pai é teu chefe, então você tem que calar a boca e me respeitar. Este jovem, há muito que eu venho falando que nós estávamos criando uma geração de psicopatas. São jovens que não aprenderam a lidar com a frustração, porque tudo que queriam, tinham. Todas as opções de escolha estavam na mão. Esse jovem faz 18 anos e ele não ganha um Fusca ou um Fiat 147 que já saiu de linha, mas que dá para andar por aí. Não, ele vai querer e ele vai exigir que os pais deem a ele, no mínimo, um carro que seja 1.6, automático e etc, e etc, e etc. Aonde está o erro, gente? Esse jovem aprende que ele não precisa se esforçar para adquirir. Esse jovem aprende que o outro lhe deve sempre mais e que esses pais lhe devem sempre mais. Muito bem, esse jovem vai para uma universidade e geralmente não vai levar, se for um curso de 4 anos, 4 anos, e nem vai levar se for um curso de 5 anos, 5 anos. Ele vai levar 8, 7, 6 anos, porque ele não tem pressa em chegar no mercado. Por quê? Porque ele tem tudo o que ele precisa. E ele continua com a mordomia. Gasolina paga pelo pai, dinheiro e mesada dada pelos pais, comidinha, roupa lavada, tudo limpo, quarto arrumado e ainda chegar em casa, jogar tudo e deixar lá para os outros fazerem. O que acontece? Esse jovem se forma e vai para o mercado de trabalho. E aí, o mercado de trabalho, ou seja, a sociedade, mostra para ele que a vida não é assim. Que não é, eu quero hoje, amanhã está na minha mão. E que para ele chegar numa função ou num cargo ou num ganho de salário adequado dentro da cabeça dele, que fosse 20 mil reais, ele vai ter que ralar um bocado. Mostrar competência, pontualidade, exercer a coisa da hierarquia e da submissão, passar por perrengues também, porque muito daquilo que ele vai querer, talvez ele não consiga na primeira, e que ele pode levar anos para alcançar esse patamar. Mas esse jovem não sabe lidar com frustração. E aí o que ele faz? Ele simplesmente recolhe-se, diz, não quero e não vou trabalhar. E fica dentro da casa dos pais com 35 anos, exigindo BMW, exigindo roupas, exigindo mesadas gordas e dizendo, vocês são obrigados a me dar, porque afinal de contas eu sou filho de vocês.
Gente, um alerta. Cria responsabilidades nos seus filhos enquanto são pequenos. E agora esses que estão nesse patamar exijam que assumam a responsabilidade de que são adultos. E como adultos, eles têm que se arcar e se responsabilizar pela sua própria vida. Ai, mas aí ele pode ser que vá embora e nunca mais fale comigo. Não, ele pode ser que fique até 1 ano sem falar contigo, sim. Mas a hora que ele levar os embates da vida, ele vai ver, puxa lá vida, o que eles estão me ensinando é que eu tenho que fazer. Porque senão vão ser jovens que lá na frente vão dizer, quem é que está me atrapalhando a vida? Ah, é o meu pai e a minha mãe. Porque eles ficam em casa regrando o horário que eu tenho que chegar, ou me criticando e dizendo isso, dizendo aquilo, e sempre me fazendo mal. Ah, então é mais fácil eu eliminá-los. Vamos começar a grande mudança. Fazer com que esses jovens se assumam e tenham responsabilidades. Imponham limites. Façam com que tenham responsabilidades, sim. E aprendam a lidar com a frustração de não ter no momento que desejam. Por favor, vamos fazer esse mundo se modificar. E principalmente, a nossa geração de juventude ser digna para ter cargos e assumir responsabilidades com relação à vida e à transformação dessa sociedade. Um bom dia.